Se você acompanha este canal, sabe que estamos estudando o livro de 1 Samuel. Já falamos sobre o milagre extraordinário que envolve o seu nascimento, sobre a terrível degradação moral e espiritual do povo de Deus naquela época e vários outros temas. E hoje eu vou contar para vocês sobre o momento em que Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, que é uma das minhas histórias favoritas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Samuel era apenas uma criança, mas já servia ao Senhor ajudando o sacerdote Eli, e demonstrava disposição e devoção. Como vocês já devem saber, ele morava no santuário porque a sua mãe o consagrou ao Senhor como cumprimento de um voto, mas todo ano ele recebia a visita de sua família quando eles faziam a peregrinação ao santuário para apresentar sacrifícios e ofertas ao Senhor. Ana, sua mãe, sempre lhe presenteava com uma túnica de linho que ela mesma fazia com todo carinho. Eu imagino que Ana deveria sentir um orgulho enorme quando viu seu filho andando para lá e para cá com aquela roupa, ajudando o sumo sacerdote Eli no que fosse possível e já demonstrando tanta prontidão, o que era raridade naquela época, já que a maioria do povo seguia os desejos dos seus próprios corações e desprezavam os estatutos de Deus, e por causa dessa rebeldia a mensagem do Senhor se tornou rara, o que também pode ser entendido como um juízo de Deus por conta dos seus corações endurecidos. Mas tudo isso estava prestes a mudar, porque Deus havia encontrado alguém disposto a ouvir e obedecer. E certa noite, quando Samuel tinha entre 10 e 12 anos de idade aproximadamente, ele acordou ao ouvir a voz de Deus chamando o seu nome, mas achando que era Eli, ele correu até o sacerdote e todo solícito perguntou: "O Senhor me chamou? Eu estou aqui." Mas ele disse: "Não, eu não te chamei, volte para a cama." E isso se repetiu por mais 2 vezes até que ele entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Então ele orientou Samuel dizendo que se ele ouvisse novamente a voz do Senhor, era para ele responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." E foi então que na 4ª vez Samuel respondeu como foi instruído, e Deus lhe entregou uma forte mensagem que faria tinir os ouvidos de quem a ouvisse. Ou seja, a mensagem que Deus entregou era tão impactante que deixariam todos horrorizados. Além disso, ele confirmou a profecia contra a casa de Eli por causa da sua falha em repreender os filhos que faziam atrocidades contra o Senhor. Deus disse até que eles não seriam perdoados nem com ofertas e sacrifícios. Mas é importante lembrar que Deus só tomou essa atitude depois de muitos alertas e oportunidades de arrependimento ignorados. Além disso, Deus não deseja rituais vazios. Ele quer um coração sincero e arrependido. A história do povo de Nínive ilustra bem esse fato. Deus havia decretado a destruição daquela cidade, mas os ninivitas se voltaram ao Senhor com jejum, oração e um coração arrependido, e por isso eles foram perdoados e poupados. Mas os filhos de Eli ignoraram a voz de Deus e não se arrependeram dos seus pecados. Por isso o tempo do arrependimento já havia passado. E essa história nos ensina de que quando ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração, pois no coração arrependido, Deus não desprezará.